Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autocontrole, de você ter esse controle na tua vida. Será que você tem? Todos nós já passamos por momentos, e passa também, quase que diariamente, por um momento de descontrole. E o que gera? O importante é entender por que gera o descontrole, né? Eu sempre vou ter um descontrole com algo ou alguém, né? Ou ser uma situação ou uma pessoa. Hoje, ultimamente, sempre pessoas, né? O que mais eu vejo aí, eu atendo, são as pessoas se ligando com outras pessoas. Por quê? Porque eu acabo não entendendo o outro, eu acabo tendo uma visão diferente da vida e aí eu gero um conflito, né? O que é o conflito? O conflito são duas opiniões que não chegam a um acordo, tá? Então eu penso assim, eu penso assado, a gente vê isso muito na política, né? A gente viu isso agora aí nas eleições e até hoje, né? As pessoas, quem era lá do Haddad não se conforma ainda que ganhou o Bolsonaro e tá lá cobrando, fazendo, porque quer que faça do outro jeito, aí quem é do Bolsonaro não aceita porque era do PT e tem toda aquela visão do PT, e aí onde quando eles se encontram dá briga, né? Sai até morte. Por quê? Porque um não quer entender a parte do outro. E aí eu quero que você seja do meu jeito. Então você tem esse conflito. Quando você tem esse conflito, você tem o descontrole. Porque aí, como eu não consigo fazer você seguir a minha opinião, então a primeira coisa que eu faço é berrar, é gritar e até chegar a um nível mais alto de uma agressão. A religião também acontece muito disso, né? As pessoas vestem uma camisa lá e tem que ser, e aqui acabou. Os gostos, né? Com o benê, isso acontece muito também. Enfim, a gente tem conflito na família, então a gente tem conflitos assim, vários, o tempo todo. E isso faz a gente gerando esse auto, descontrole que a gente tem. Então, para a gente poder entender e fazer isso, eu primeiro preciso saber por que aquela pessoa, ela me descontrola. Porque diante daquela situação, eu fico mal, eu fico ruim. Eu preciso saber se esse descontrole é mental, emocional ou se ele é físico. Então, quando eu chego num grau de um mental, eu estou pensando naquilo. Então, porque fulano, porque ciclano, não sei o quê, parará, como é que pode, como é que faz, isso, aquilo, aquela situação, ai meu Deus, aquela conta que eu tenho que pagar. Então, vai gerando um descontrole mental. O descontrole emocional, eu já começo a ficar píssico, eu já não durmo direito, né? Eu já como aí que nem uma porca velha, né? Entendeu? Começa a jogar para cima das coisas. Então eu fico muito descontrolado emocionalmente, aí minha circulação já começa a ter problemas, né? Eu começo a ter problema no cardíaco, eu começo já a sentir as coisas ali. E aí depois você tem o descontrole, né? Onde vai atingir o físico. E aí é o grande problema. Porque do físico, porque do mental pro emocional você ainda cura, né? Do emocional pro físico, estalou no físico, do físico não tem mais para onde ir. Pro físico você sabe para onde você vai, né? A gente vai conversar lá na UTI, tá bom? Quando você estiver lá bem cheio daqueles aparelhinhos, tubado lá, aquela coisa linda, você sabe como é. Então, quer dizer, não tem. Quando chegar ali na UTI, já foi. O corpo físico, ele já instalou ali. Aí você precisa realmente tirar ou você vai embora. E aí é muito mais difícil quando já está instalado a coisa. O segredo para a gente poder olhar isso é entender por que é que eu estou me envolvendo tanto com aquelas pessoas. Por que é que eu fico daquela pessoa ter o poder de me tirar do sério? Porque eu, no meu descontrole total, eu acho que ela tem que. E eu quero fazer a força, eu quero enfiar a força as coisas nela. Ela tem que me entender. Pode observar que toda pessoa, quando ela perde a razão, ela grita quando ela não tem mais. Eu sempre falo isso, eu passo para as pessoas e procuro praticar sempre também na minha vida. Você fundamentar. Você fundamentou para a pessoa, ela não tem saída. Entendeu? Olha, o céu é azul, não tem como ela dizer que é amarelo, que é vermelho, por mais que ela queira. Então ela fica louca. Ela grita, ela baba, o olho pula para fora, né? Então fica daquele jeito para poder fazer. Mãe fez muito isso com a gente. Então a gente acaba comprando. Quando você tem todo esse seu descontrole, isso afeta toda a tua vida. Então o áudio aqui é para você hoje olhar se você realmente não tem situações e pessoas que te descontrolam. Você ficar pensando na pessoa o dia inteiro, não perde uma oportunidade para ir lá e pá, né? Dar aquela flechada na pessoa. Você não consegue tirar aquilo. Você parece que não, você fala, não, eu tô bem, eu tô legal, me dei bem, sai, mas não tá. A energia da pessoa tá lá dentro. Aquela pessoa ainda te interfere. E aí você entra naquela cadeia que toda a energia igual àquela pessoa começa a aparecer na tua frente. Eu não sei lidar com a fulano ou com o ciclano, né? E como é que você vai lidar com os outros fulanos que vão aparecer na tua vida que vão ser igual?
E aí você vai gerando conflito, cada vez mais conflito. E aí vem as doenças, aí vem os medos, aí você fica pisco, louco, aí vai tomar remédio, começa aquela via sacra para médico. Aí eu tô doente e não tenho nada. O médico fala que é estresse, que é virose, que é um monte de coisa, a tua vida não anda. Por quê? Porque você está dando poder para o outro. O autocontrole é simplesmente você entender quando a pessoa chega e fala para você, olha, você é assim, você entender se aquilo que ela está falando tem um fundo de verdade, realmente, você aprender com aquilo que ela está vendo, ela consegue enxergar algo que você não enxerga, isso é muito benéfico. Então fala, pô, caramba, a pessoa viu uma coisa que eu não estava vendo e ela tem razão. Era aquele, você absorve aquele conhecimento e transforma aquilo na tua vida, ou você simplesmente joga fora porque são os olhos dela naquele momento, eu sei lá com que olho que ela está te olhando. Né? Como é que pode ser, como é que pode fazer, como é que está o estado dela. Acabou, se aquilo não serve para mim, eu jogo fora. Mas aí você leva para o lado pessoal. E aí quando você leva para o lado pessoal, tudo se acaba. Porque aí você cria o quê? O mecanismo de reação. Você fica reativo àquilo. E aí você levou para o lado pessoal, ela vê, você já quer dar na cara, você já quer falar, você já quer dizer, e aí vira aquela corrente. Acontece isso muito dentro das empresas. Então você tem assim uma sociedade, por exemplo, né? Aí tem um sócio que tem lá cuida do administrativo e um que cuida das vendas. O sócio do administrativo, ele vê que as vendas baixaram e que a empresa começa a ter problemas financeiros, né? Daqui a pouco, se a coisa não resolver, a gente vai ter problemas sérios financeiros. Então o que ele faz? Ele vai para o gerente de vendas, que ele já está com medo. Ele vai para ele e fala, ó, tá ruim, tá mal, e ele tá com medo de não se realizar ali, de perder o negócio, de fechar, de falir, dele não ter a autorrealização dele, então ele pressiona o gerente de vendas. O gerente de vendas, por sua vez, o que ele faz? Ele começa a ficar mais píssico ainda porque ele acha que ele não conseguiu fazer o trabalho dele. Por causa disso, vai fechar, vai fazer, ele já incorporou a meba do outro. E aí ele se sente menos, porque ele tem que fazer. Frustrado para se sentir melhor, o que é que ele faz? Ele vai para a equipe dele. E ele joga toda essa bomba na equipe, e a equipe também, todo mundo píssico, acha que não consegue fazer, que não consegue vender, que não consegue realizar, porque é isso, porque é aquilo. Vocês sabem bem como é do que eu estou falando, né? Aí o que acontece? A equipe toda fica mal. Então você gera um ciclo muito grande ali, em cima disso. Quando isso vai para fora, o que acontece? Você acha que essa empresa vai trazer quem? Clientes maravilhosos? Claro que não. Vai trazer cliente píssico igual, que acha que tem crise, mercado, não consegue investir, se investir, se quebrar, não sei o que, cheio de problema, manda uma coisa, não chega, quebra, dá defeito, né? Nossa, é um inferno, não consegue cumprir prazos, e isso tudo vai alimentando, né, a falência, com certeza, dessa empresa. Por quê? Porque você entra nesse mecanismo de autossabotagem de vocês. Então, um, para se sentir melhor que o outro, começa a culpar o outro que está ali na frente. Sendo que o problema foi lá do cara lá de trás. Ok, você localizou, identificou, né, que tem ali um problema, ali uma situação, né, não gosto de falar de problema, tem uma situação lá. Então a gente pode melhorar isso, pode ter outra estratégia. Não, a pessoa já vem com medo e o medo vai passando, você fica naquele efeito manada. E aí você entra nesse tal do inconsciente coletivo. E aí você sabe como é, né? Todo mundo já fez isso na vida e sabe a merda que é. É todo mundo mal, todo mundo ruim e a coisa não vai para frente. E aí você começa a descontrolar, chega em casa, você chuta o gato, chuta o papagaio, briga com o benheiro, não quer olhar na cara dos filhos, e aí tua vida começa a virar um inferno. Então esse áudio aqui é justamente para você pensar um pouquinho hoje e refletir e sentir onde é que nível que está esse teu descontrole, né? Aonde você não consegue ter o autocontrole da situação, para você poder transformar isso e para você poder parar de dar poder para o mundo, para as situações, para as coisas. Você nunca pode ficar embaixo das coisas, você sempre tem que ficar em cima, seja lá do que for. Não aceite nada que te ponha para baixo. Não aceite nada que ninguém domine você. E você pode ter uma relação maravilhosa com todo mundo. As pessoas são o que são. Você não vai conseguir mudar o outro. Você não consegue mudar nem você, quem dirá o outro. Então você precisa desse autocontrole para você não ter as doenças, para a tua vida fluir legal. Muitos de vocês que estão escutando esse áudio agora, vocês vão se identificar muito com isso. Né? Porque a gente conversa aqui diariamente e vocês sabem das dificuldades que tem aí dentro do trabalho, principalmente. Pega a energia de um, se liga no outro, se identifica com o outro. Né? Então, eu tenho que trazer esse padrão. Um outro exemplo que é bem legal, por exemplo, o teu corpo ele consegue fazer uma leitura das sensações que você tem e você não percebe isso. Então você está ali, de repente você sente o cheiro de uma comida, sei lá, um bolo, né? Bolo da avó.
Aquele cheiro do bolo te remete automaticamente àquele bolo da avó. E aí você sente aquilo, aí você vai tendo as sensações, você vai sentindo, né? Aí você lembra de uma cena, porque você vai entrando, né? No teatro. Você vai entrando na cena, na peça, e vai, e lembra da avó, como conversava, como sentava, os dias que você passava, o café da tarde, que maravilha, tal, não sei o quê. Aí, pá, quando você pensa e se vê ali, por vezes, muitas vezes, você está o quê? Chorando, porque você já está com saudade da avó, lembra das coisas e tudo mais, e traz uma sensação até pesada às vezes. E muito também acontece de você começar a salivar e sentir o sabor daquele bolo, daquela comida, daquela coisa. Então o que o teu corpo fez? Ele leu, ele fez uma leitura daquela emoção e colocou para você como se aquilo tivesse acontecendo agora na tua vida. Então você voltou lá no passado e lembrou daquilo. Aquilo está ali guardado. Se você não transforma isso, qualquer situação que venha no dia a dia, uma pessoa que falou uma palavra, uma pessoa que disse uma coisa que dispara aquele gatilho da tua mente lá, você já tem o processo reativo. Você já reage positivamente ou negativamente em cima daquilo. Por quê? Porque aquilo está lá dentro. Você não deixou a avó embora. Você não largou ainda. Você está pegado naquelas situações. Você não consegue lembrar com alegria. Então você viaja na maionese, como a gente fala. Então essa leitura do corpo, ela faz isso diariamente, o tempo inteiro, e a gente não para pensar. Então, de posse dessas informações agora, você escutando esse áudio, dá uma olhadinha nisso. Veja, né, o que você está trazendo, o que o teu inconsciente está te levando, quais as emoções que você está trazendo do teu passado. Resolva aquilo do teu passado. Ai, que bom, a avó foi lá, fez o bolo, ai, que gostoso, legal, maravilhoso. Ok, acabou, pronto. Entendeu? Você lembra daquele momento, daquela situação? Aquilo pode te trazer uma alegria. Agora, se você tem apego na véia, não vai ter jeito. Você vai querer que ela estivesse aqui, você não aceita, você vai contra as forças da natureza, você vai contra a existência. Então, a tua vida vai ser contra também. Você vai ficar para baixo, porque não tem como fazer isso. Então, eu vou encerrar por aqui, porque os áudios estão ficando muito grandes, né? Eu vou tentar fazer sempre o mais rápido possível para não cansar muito vocês para ouvirem, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, é só dar uma chamadinha aqui pra gente, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até o próximo áudio.